Hoje eu vim fazer a tag dos 50% com vocês e refletir sobre as minhas leituras de 2026 até o momento. Primeiro eu queria trazer algumas estatísticas minhas de leitura desse ano. No momento eu li 27 livros. Minha meta para esse ano é ler 30 livros, então eu tô muito perto de bater essa meta. Tive 7 livros 5 estrelas e favoritados esse ano. E um livro 5 estrelas que não necessariamente virou um favorito. E eu também li 66% da minha TBR do ano. Eu li 8 dos 12 livros que eu pretendia ler esse ano. E eu fiquei bem feliz com essa estatística porque muitas vezes a gente coloca alguns livros no radar para o próximo ano e acaba esquecendo deles, ou acaba se interessando mais por lançamentos e alguns livros vão ficando para trás. E eu sinto que esse ano eu fiz uma boa curadoria dos livros que eu queria ler. Isso também vem muito com o passar do tempo e conforme você vai identificando o seu gosto, que tipo de autor e de gênero você gosta mais, então você acaba ficando mais certeiro na escolha dos livros que você quer ler. Essa tag tem várias versões, eu peguei as perguntas do vídeo da Bruna Krug, que eu gosto bastante, super recomendo o canal dela. Muitas perguntas vocês vão ver que eu coloco mais de um livro porque pra mim é impossível escolher. A primeira pergunta é os 3 melhores livros que você leu até agora. Vou começar com um livro que era um dos mais esperados pra mim desse ano, que é o Me Prometo Só, da Cara Bastoni. Eu conheci essa autora no ano passado, amei a escrita dela, então fiquei muito ansiosa para esse lançamento que ia chegar no Brasil esse ano. E assim, não decepcionou, foi um 5 estrelas. E se você não conhece a escrita da Cara Bastoni, eu recomendo demais. Eu já falei dessa história aqui no canal, mas basicamente a gente tem a nossa protagonista passando por um momento de luto, não consegue se reerguer, não consegue retomar os trilhos da vida. E ela vai conhecer uma pessoa que vai ajudar ela nessa jornada. Então é uma história bem sensível e bem bonita, eu super recomendo. Outro favorito que eu quero trazer para esse vídeo é Lugar Feliz, da Emily Henry. Não esperava que esse fosse ser o meu livro favorito dela, mas eu amei demais essa história. Inclusive, eu li no verão, então é atmosférico, assim, porque a escrita dela, especificamente nesse livro, é muito boa. Ela te transporta para aquele lugar e faz você sentir como se você estivesse com aqueles amigos, passando aquele verão. Tem um romance de segundas chances, que é uma trope que eu gosto bastante. E eu gosto muito da escrita da Emily Henry nesse livro. Se você ainda não leu, eu super recomendo. E por fim, eu queria trazer uma fantasia. Eu não sou muito a pessoa das fantasias, mas esse ano eu separei algumas. Escolhi bem o que eu ia ler, justamente porque eu não costumo ler muito esse gênero, então eu apostei muito em duologias, por exemplo. Eu quero trazer uma que simplesmente virou a minha favorita da vida, que é Divinos Rivais. Então, a gente tem o primeiro livro, que é o Divinos Rivais, e o segundo, que é o Promessas Cruéis. Eu gostei muito dessa duologia. Aqui também a escrita é um dos pontos altos do livro. É uma escrita muito poética, muito sensível. A gente fala de 2 protagonistas que se conversam por meio de cartas. Faz muito sentido a escrita da autora aqui. Todas as cartas são muito lindas. Aqui a gente tem 2 jornalistas e eles são meio que rivais porque eles estão disputando a vaga de colunista no jornal. No pano de fundo dessa história a gente tem uma guerra entre deuses acontecendo e inclusive o irmão da nossa protagonista tá nessa guerra. E é muito interessante ver a relação desses 2 protagonistas porque eles vêm de realidades muito diferentes. Então a Iris tem uma realidade mais sofrida e o Ronan vem de um lugar mais de privilégio. Então é bem interessante ver essa dualidade dos 2 e como mesmo assim eles conseguem se conectar e se apaixonar. Se você ainda não leu, e assim como eu não é muita pessoa da fantasia, eu acho que você vai gostar desse. A melhor continuação que você leu até agora. Como eu falei, eu não sou muita pessoa da fantasia, então muito provavelmente eu diria que foi Promessas Cruéis, porque eu gostei bastante dessa duologia. Eu gosto muito do segundo livro da Mariposa Escarlate, que é Bruxa Rebelde. Eu ainda prefiro o primeiro livro de Divinos Rivais e o primeiro livro de Mariposa Escarlate, mas eu acho que são boas duologias, então eu colocaria essas 2 continuações aqui. Antes do primeiro semestre que você ainda não leu, aqui eu trouxe 3 que estão no meu radar e eu quero muito ler esse ano ainda. Um é Nosso Final Feliz, da Ashley Poston, que é uma autora que eu amo. Sou muito apaixonada por esse gênero de realismo mágico, então com certeza eu vou ler esse ano ainda. O Amor Está no Ar, da B.K. Borison. Eu nunca li nada dessa autora, então eu tenho bastante curiosidade e falam muito bem desse livro. A história desse livro é muito interessante, tem um pano de fundo de um programa de rádio, então eu achei bem interessante, com certeza vai ser um dos romances que eu ainda vou ler esse ano. E por fim tem Os Nomes, da Florence Knapp, acho que é assim que fala. É um gênero um pouco diferente do que eu costumo ler, se eu não me engano é um drama familiar, mas tem uma premissa muito interessante, que é qual seria o caminho da nossa vida se a gente tivesse tido
nomes diferentes e eu acho muito interessante essa temática. Então esse lançamento de 2026 também está no meu radar. O livro que mais te decepcionou esse ano? Eu Amor e Outras Coisas, da Christine e da Lauren. Eu já li um livro delas, que é o Imperfeitos, e gostei bastante, mas esse aqui simplesmente não me pegou. O protagonista masculino eu achei insuportável. Tem toda uma questão e um plot na história que eu também não gosto. Então esse livro acabou me decepcionando porque eu já conhecia a escrita das autoras e nesse livro não funcionou pra mim. A próxima é 3 livros que te surpreenderam nesse ano. Aqui eu coloquei A Duologia da Mariposa Escarlate porque eu não esperava gostar tanto dessa fantasia, inclusive ela estava 0 no meu radar. Um dia pra ler meio despretensiosamente e acabei amando a história. Se você ainda não conhece, super recomendo. É uma duologia que envolve uma bruxa e um caçador. Então a gente tem esse Enemies to Lovers e é um Enemies to Lovers de verdade, tá? Então, eu recomendo demais. Esse também é Ecos da Floresta, que é uma espécie de suspense com thriller que eu li esse ano. É muito por conta da Taylor Swift, porque no documentário dela ela aparece escutando o audiobook desse livro. Então eu fiquei curiosa e assim me surpreendi. Não é um gênero que eu costumo ler e é um livro que tem muitos personagens. Eu costumo ficar meio confusa com isso, mas eu gostei bastante da história. E por fim, Jogos Vorazes. Eu postei um vlog aqui contando minha experiência com o primeiro livro da série. Decidi esse ano que eu ia me dedicar a ler essa série. Eu esperava gostar tanto desse livro como eu gostei. Eu adorei a escrita da Suzanne Collins, é bem fluida, que te dá exatamente o que você precisa para entender aquela história. E eu já tô ansiosa para continuar os próximos livros. A próxima pergunta é novos autores favoritos que lançaram primeiros livros nesse semestre ou que você conheceu recentemente. Eu trouxe aqui a Suzanne Collins, muito por conta de Jogos Vorazes, porque realmente eu fiquei muito feliz com a escrita dessa autora e animada para ler os próximos livros. Trouxe também a Cara Bastone, do Me Prometo Sol. Eu já imaginava que essa autora ia se tornar uma favorita por conta do livro que eu li no ano passado, mas com esse aqui isso só se confirmou. E vou deixar uma menção rosa também para Ashley Poston. Esse ano eu li Os 7 Anos Entre Nós, então foi o segundo livro que eu li dessa autora. E também me confirmou 2 coisas, que eu amo livros de realismo mágico e também que essa é uma das minhas autoras favoritas e tudo que ela lançar eu vou ficar de olho. Pedinha por personagem fictício. Trouxe 2, um é o Ian de 7 Anos Entre Nós. Também trouxe o Sam, do livro A Parte Boa da Vida. Tem um livro de realismo mágico que eu li esse ano e adorei, super recomendo se você não conhece. Não vejo muitas pessoas falando desse livro, então fica aqui a recomendação. E o Sam é um personagem muito interessante, porque nesse livro a gente tem a protagonista indo pro futuro e o Sam é o marido dela no futuro. Então é muito legal ver essa pessoa em uma relação já estabelecida, né? Porque geralmente a gente acompanha os mocinhos se apaixonando, daquele primeiro momento de relacionamento, e é legal ver um personagem masculino tão apaixonado mesmo depois de tanto tempo de casamento. É muito legal porque ele tá num momento diferente da protagonista, né? Ela não se lembra de como ela se tornou noiva daquele cara e ele não, ele tá há anos se relacionando com ela. Então é muito interessante ver como essa relação dos dois evolui. Então fica aí a indicação desse livro. Livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu vou citar 2. O primeiro é Lugar Feliz, da Emily Henry. Como eu falei, foi muito gostoso de ler esse livro, principalmente no verão. É quase como se eu me sentisse dentro da história com os protagonistas. Vou deixar uma menção honrosa para a série de Off Campus. Não são os meus livros favoritos da vida, mas eu li com uma amiga antes de sair a série. Foi uma experiência muito gostosa de conhecer essas histórias e depois assistir tudo com ela. Então deixa essa menção honrosa aqui. É uma pergunta que eu incluí. Melhor adaptação que você assistiu no primeiro semestre. E não tem como eu não falar de Off Campus. Eles fizeram um trabalho impecável em adaptar um livro que é de uma época diferente, que trazia algumas problemáticas ali na sua escrita e na sua história. Para a série eles trazem com um olhar totalmente renovado, que deixou todas as histórias e os personagens muito mais interessantes. Com certeza, Off Campus foi a adaptação do ano. A adaptação que eu tô mais animada para ver nesse segundo semestre, obviamente, A Hipótese do Amor. Foi o primeiro livro que eu li da Ellie Hazelwood, porque a minha melhor amiga ama esse livro. Eu lembro de ter devorado a história, e eu não sou uma pessoa que lê muito rápido, então é um indicativo de que realmente aquela história me cativou. Eu tô muito animada para essa adaptação. E por fim, o livro mais aguardado do segundo semestre. Aqui eu tenho uma lista, porque tem muita coisa saindo agora a partir de agosto. Então, Par Perfeito, que é um livro de realismo mágico que eu não tô vendo muitas pessoas falarem a respeito, mas eu tô bem animada para ler.
Os Diários de Emma M. Lyon, volume 1 e 2, e eu tô bem curiosa porque eu gosto dessa dinâmica de diário. A Correspondente, que é um livro que eu tenho muita expectativa, porque ele é todo contado por meio de cartas e tudo que envolve cartas eu amo. Final de Cinema, que é o novo livro do John Green, eu lia muito John Green, e a história desse livro é bem interessante porque envolve Hollywood e atores, então eu também tô bem curiosa com esse. E por fim, The Night We Met, da Abby Jimenez, que é uma autora que é uma das minhas favoritas também, então os lançamentos dela estão sempre no topo da minha lista. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta quais foram as suas melhores leituras aí desse primeiro semestre. Espero que você esteja no meio de uma ótima leitura. Tchau!